Meu filho não entende matemática. Entendo o que é a descalculia infantil. Leitura rápida. Principais pontos do artigo. Tópico. O que é a descalculia? Um transtorno específico de aprendizagem de base neurobiológica que afeta a capacidade de compreender, memorizar e realizar operações com números. Tópico. Descalculia versus dificuldade comum. Ao contrário de uma dificuldade temporária de ensino, a descalculia é um transtorno crônico no processamento do senso numérico. Tópico. Sinais comuns para observar. Dificuldade para associar números a quantidades. Contar nos dedos na idade errada. Memorizar fatos básicos. Tabuada. E ler horas em relógio de ponteiro. Tópico. Como a psicopedagogia atua? Utiliza testes de lógica, piagetianos, jogos matemáticos e mediação pedagógica para construir o conceito de número e reduzir a ansiedade. Ele sabe ler perfeitamente, mas se perde ao fazer contas simples. Confunde o símbolo do 6 com o 9 o tempo todo. Não consegue compreender o valor do dinheiro ou contar troco. Mesmo estudando muito, não consegue memorizar a tabuada de jeito nenhum. Será que ele tem apenas um bloqueio com matemática ou pode ser algo mais? Se você já se deparou com alguma dessas queixas em casa ou na sala de aula, saiba que essa é uma realidade para muitas famílias. Enquanto a dificuldade na leitura, dislexia, é amplamente discutida, a barreira com os números muitas vezes é negligenciada, sendo rotulada apenas como desinteresse ou falta de esforço. Contudo, quando o obstáculo com a matemática é presciente, persistente e desproporcional, podemos estar diante de um quadro de descalculia infantil. A descalculia não tem relação com preguiça, falta de estudo ou baixa capacidade intelectual. Trata-se de uma condição do neurodesenvolvimento que afeta a forma como o cérebro processa conceitos numéricos e operações matemáticas básicas. Compreender o que é o transtorno, identificar seus sinais e saber como agir com acolhimento é o primeiro passo para resgatar a autoestima e o aprendizado da criança. O que é a descalculia? A descalculia, ou transtorno específico de aprendizagem com prejuízo na matemática, é uma condição neurológica que afeta a aquisição de habilidades matemáticas básicas. Crianças com descalculia apresentam dificuldade no chamado senso numérico, a capacidade de compreender intuitivamente o que os números representam, por exemplo, perceber visualmente que um grupo de 5 objetos é maior do que um grupo de 3, sem precisar contar um a um. Aprender matemática exige o funcionamento de várias engrenagens cerebrais, memória de trabalho, atenção, raciocínio espacial e sequenciamento lógico. No cérebro da criança com descalculia, essas conexões funcionam de maneira típica, tornando tarefas simples como somar, subtrair ou estimar quantidades um desafio hercúleo. Diferença importante: dificuldade passageira versus descalculia. É muito comum que crianças apresentem dificuldades pontuais com matemática em alguma etapa escolar. Fatores como ansiedade matemática, metodologias de ensino inadequadas, falta de estímulo prático ou lacunas no aprendizado por faltas escolares podem prejudicar o rendimento. A diferença crucial é que as dificuldades comuns costumam ser superadas de forma rápida por meio de aulas de reforço ou mudança na forma de explicar. Já a descalculia na infância é um transtorno persistente. Mesmo recebendo suporte extra, a criança continua a demonstrar dificuldades profundas em compreender conceitos matemáticos muito básicos. Quais sinais de alerta observar? Os sinais variam conforme a idade e a etapa de desenvolvimento da criança. Na educação infantil, sinais iniciais. Tópico: dificuldade para aprender a contar de 1 a 10 em sequência. Tópico: dificuldade para organizar objetos por tamanho, forma ou cor. Tópico: dificuldade para associar o símbolo numérico, como o desenho do número 3, à quantidade correspondente, 3 brinquedos. Tópico: pouca noção visual de quantidade, não conseguir apontar qual dos grupos tem mais ou menos sem contar. No ensino fundamental, anos iniciais. Tópico: uso persistente dos dedos para fazer contas simples, quando os colegas já realizam de cabeça. Tópico: dificuldade para memorizar fatos numéricos básicos, como a tabuada ou som mais simples do tipo 2 mais 2. Tópico: dificuldade para alinhar colunas de números ao montar uma conta armada, confundindo unidade, dezena e centena. Tópico: confusão constante com os símbolos das operações matemáticos, somar quando o sinal é de menos, por exemplo.
Tópico: dificuldade para compreender conceitos abstratos de medidas, peso, altura, frações e tempo. No dia a dia e vida prática. Tópico: dificuldade extrema para ler as horas em relógios analógicos, de ponteiro. Tópico: dificuldade para entender o valor das moedas e cédulas de dinheiro ou calcular o troco. Tópico: noção espacial prejudicada, dificuldade para diferenciar esquerda e direita ou estimar distâncias. O impacto emocional, a ansiedade matemática. A matemática costuma ser uma disciplina muito cobrada socialmente. A criança que falha constantemente nas avaliações de exatas pode desenvolver a chamada ansiedade matemática, um estado de tensão e medo que bloqueia o raciocínio sempre que ela se depara com um número. Ouvir que é lenta ou ver os colegas terminarem as tarefas rapidamente destrói a autoestima da criança. Muitas preferem chorar, recusar-se a fazer os deveres ou dizer que odeiam matemática, como um mecanismo de defesa para evitar o sentimento de frustração e humilhação. Como ajudar a criança com descalculia em casa? A família pode ajudar trazendo a matemática para o plano concreto e cotidiano, longe das folhas de exercícios estressantes. Tópico: use materiais concretos. Ao ajudar nas tarefas, utilize feijões, tampinhas de garrafa, blocos de montar ou moedas reais para representar as operações. Ver e tocar nas quantidades ajuda o cérebro a fazer a associação abstrata. Tópico: matemática na cozinha. Cozinhe com seu filho. Medir ingredientes. Precisamos de 3 xícaras de farinha. Use meia colher. É uma maneira fantástica e saborosa de trabalhar proporções e volumes de forma natural. Tópico: jogos de tabuleiro, jogos de trilha, dominó e cartas são ótimos aliados. Eles exigem contagem de casas, associação de pontos e pequenas tomadas de decisão numéricas sem a pressão da sala de aula. Tópico: respeite o tempo da criança, evite pressionar por respostas rápidas. A pressa aumenta a ansiedade e piora o rendimento de quem tem descalculia. O papel da escola e adaptações pedagógicas. Uma escola inclusiva compreende que a avaliação de matemática pode ser adaptada para respeitar o modo de aprender da criança disléxica. Tópico: uso de tabelas e apoios visuais. Permitir o uso da tabuada impressa de apoio ou fórmulas durante avaliações, focando na avaliação do raciocínio lógico-matemático e não na memorização mecânica. Tópico: permissão de calculadoras. Em etapas mais avançadas, permitir a calculadora para que o aluno não trave em operações mecânicas simples e consiga progredir nos problemas mais complexos. Tópico: provas simplificadas visualmente. Evitar folhas poluídas, com muitos textos e números espremidos. Textos curtos e espaço amplo para rabiscar ajudam a acalmar o foco visual da criança. Tópico: valorização do raciocínio. O professor deve considerar o caminho que o aluno seguiu para resolver a questão, atribuindo nota mesmo se o cálculo básico final falhou por distração. O papel da psicopedagogia e a intervenção. O psicopedagogo realiza um trabalho decisivo na descalculia, utilizando testes piagetianos de conservação, classificação e seriação para avaliar a estrutura de pensamento lógico da criança. A intervenção foca em: tópico: reconstruir o conceito de número a partir do plano concreto, esquecendo a memorização cega. Tópico: desenvolver a flexibilidade de raciocínio lógico-matemático através de jogos e desafios adequados à idade. Tópico: desmistificar a matemática, ajudando a criança a superar a ansiedade matemática e a restabelecer sua autoconfiança de aprendizagem. Pague um cafezinho para o autor. Se este conteúdo foi útil para você, considere apoiar a manutenção do blog comprando um cafezinho simbólico para o autor. Escaneie o código acima ou copie a chave Pix abaixo.